Deixa a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aí aberto, nesse texto. Hoje a gente vai fazer uma didática um pouquinho diferente. Eu vou ler o texto lá pelo meio da mensagem. Na verdade, no primeiro terço, se não me engano. A gente vai ter uma introdução primeiro a respeito do assunto e depois eu entro com a leitura desse texto. Irmãos, essa mensagem, como alguns já devem ter descoberto, é sobre o amor. E sobre o amor de Deus. Deixa eu chegar esse negocinho aqui para trás. Quando eu era criança, a minha tradução da Bíblia que eu ganhei quando eu estava aprendendo a ler, e isso tem muito tempo. Meu pai me deu de presente quando eu tinha, acho que, no meu aniversário de 6 anos de idade, ele me deu uma Bíblia. E eu me lembro que esses textos todos que falam a respeito do amor, eles não eram traduzidos como amor, eles eram traduzidos como, alguém aí que é das antigas, crente antiga, vai lembrar, né? Caridade. Então era tipo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade. E era estranho, não é? O outro texto que fala que Deus é amor, Deus é caridade, soa esquisito. E de fato não traduzia direito o que a palavra queria dizer. Mas eu quero dizer que eu entendo por que deles colocarem caridade. Porque quando a gente ouve a palavra amor, no nosso vocabulário moderno, de assistir um monte de comédia romântica e novela a vida inteira, a gente pensa que amor tem a ver com um sentimento, uma paixão, algo que dá e passa. E é comum para mim ouvir de casais, por exemplo, eu não amo mais essa mulher, eu não sinto mais nada por esse homem, eu não amo mais, e coisas desse tipo, não é? Porque o conceito de amor não é o mesmo que a Bíblia fala a respeito. E é por isso esse preâmbulo que nós estamos tendo, essa introdução para a mensagem, né, para a gente entender a respeito disso. O que é o amor? O amor é algo impossível de se definir, na minha opinião. No máximo você consegue descrever o amor, falar como ele é, como ele não é, mas você dizer exatamente com precisão, tipo numa frase, algo que consiga definir 100% o que é o amor, é algo que os filósofos estão tentando fazer há milhares de anos. Tem texto filosófico tentando descrever o que é o amor, usando recursos do tipo, o amor tem a ver com a falta de algo. Então, se eu sinto falta de uma comida, eu amo aquela comida. Eu sinto falta de uma pessoa, então eu amo aquela pessoa. E por aí vai, porque para os filósofos gregos existiam várias palavras diferentes, que para nós tudo é traduzido como amor. Inclusive na própria Bíblia, várias palavras que são traduzidas para a gente como amor. Mas uma primeira coisa que a gente precisa entender é que amor não é só sentimento. Amor é atitude, mas amor não é só atitude. Está entendendo como é que é complexo? É uma mistura dos dois. Porque de todas as variedades de amor que existem no mundo, a Bíblia está falando especificamente de um tipo. Pega uma palavra que já existia no grego, agape, e vai ressignificar isso para a gente, vai clarear do que a Bíblia está falando, do que o Novo Testamento está falando. Obrigado, meu irmão. Um texto muito importante para a gente, que é cantado aqui no culto das crianças, é 1 João 4,8. Quem souber pode falar de cor comigo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. As crianças aí decoram logo cedo esse texto. E ele traz, meus irmãos, duas verdades arrepiantes. A primeira parte diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Isso mostra para a gente que uma pessoa, aliás, só é capaz de amar aquele que conhece a Deus. E quando a gente fala conhecer Deus, eu quero que você também entenda o sentido bíblico disso. Conhecer não quer dizer ter informações suficientes a respeito. Conhecer tem a ver com intimidade, sempre.
Na Bíblia, quando se fala conhecimento de Deus, é um conhecimento de experiência com Deus. Então, esse texto de 1 João 4,8, ele diz para a gente que aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, só é possível amar se você de fato conhece a Deus. Mas pastor, como assim? Tem um monte de gente pelo mundo afora que ama e ama de verdade. Ama os seus próprios filhos e nem conhecem a Deus, são de outras culturas, outras crenças, outros sistemas de pensamento. Amam às vezes um gatinho, um cachorro de estimação, mas há amor ali, eu sei. É porque a gente chama todos esses sentimentos de amor, mas nós estamos tratando de algo muito específico. Algo que a Bíblia vai descrever para a gente como é, como funciona, que tem a ver, que a gente chama de amor, mas é o sentimento, a atitude, a ação que Deus tem com relação a nós. E a segunda parte de 1 João 4,8, emendando com a primeira, com um porquê, com a conjunção explicativa, que é o seguinte: porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Presta atenção que o texto não diz porque Deus ama, porque Deus sente amor. Não, ele diz que Deus é amor. Isso tem a ver com a essência daquilo que Deus é. E quando uma pessoa conhece a Deus, lembra lá naquela história que Jesus conta do dia do juízo, que aquelas pessoas que disseram que serviram a Deus uma vida inteira, e de repente Deus vira para eles e fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aqueles que conhecem a Deus, têm algo da própria essência de Deus em si, que os capacita para amar de verdade. Amar não como o mundo ama, não como as pessoas se amam normalmente, não como alguém ama um bichinho de estimação, não como, de repente, uma pessoa se apaixona pela outra, não. Um tipo específico de amor, que é a essência do próprio Deus em nós. E tendo dito essas coisas, que existe um tipo de amor, que é o próprio Deus, a gente vai entrar nesse texto tão conhecido. E eu queria convidar você a começar 2 versículos antes, lá no capítulo 12, para a gente entender o que estava acontecendo. A gente vai ler aí a partir do 30, do verso 12. Aliás, do 29. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, a partir do verso 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Irmãos, o contexto, por isso que eu pedi para a gente ler os últimos versículos, é o seguinte: na igreja de Corinto, estava existindo uma série de problemas, e era um problema relacionado aos dons espirituais. Não é porque eles não tivessem os dons, pelo contrário. Paulo diz que eles tinham todos os dons. Era um povo que profetizava, e profetizava de verdade, que orava em língua, e orava em línguas para valer, tinha tudo. Só que estavam usando os dons de forma errada. É por isso, meus irmãos, que na igreja um precisa do outro. Eu disse recentemente em alguma mensagem, acho que foi no aniversário da igreja, na noite de sábado, que o profeta precisa ser pastoreado, que o pastor precisa do mestre, que todos eles precisam do apóstolo. O apóstolo precisa desse operador de milagres. Tudo está interligado, meus irmãos. E o povo na igreja de Corinto, embora eles tivessem dons, eles se movessem mesmo no mistério, no sobrenatural, povo do manto. Tinha um monte de picuinha no meio deles, um monte de problema. E a raiz de tudo, Paulo consegue identificar pelo Espírito, está relacionado justamente à falta de amor. Então, ele está falando a respeito dos dons, e ele para de falar dos dons e fala assim: agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele já tinha falado que dom de línguas era um negócio bem pequenininho, que tinha dons que eram mais excelentes e precisavam ser buscados, mas agora ele fala de um caminho mais excelente que tudo isso. E ele começa a pontuar alguns dons. E quando ele fala desses dons, ele fala de uma maneira até hiperbólica, exagerada, a respeito de cada um. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele começa com o dom de línguas que ele já tinha dito que era o menor dom de todos. Mesmo assim, quando fala as línguas dos homens, irmãos, eu fico pensando o quanto isso é útil. Ao longo da história da igreja, muitas e muitas pessoas manifestaram e manifestam até hoje, sem nunca ter estudado, sem nunca ter parado para se debruçar sobre livros, simplesmente por uma situação de necessidade no campo missionário, ou de preparo para ir para o campo missionário, ser tomado pelo Espírito e se ver falando uma língua que nunca estudou. Eu me lembro de uma história no início do movimento pentecostal, eu não vou lembrar agora o nome da irmã, mas a gente rastreia isso fácil. Acho que era uma das alunas de James Parham, que aprendendo ali sobre batismo com o Espírito Santo, ela virou para o seu pastor e falou assim: pastor, bota a mão aqui na minha cabeça e ora, que eu quero receber esse negócio. Irmã, nem eu fui ainda, como é que eu vou ministrar na irmã um negócio que eu não tenho? Pastor, o senhor crê nisso? Então ora aqui por mim. Receba. Aquela irmã começou a falar uma língua esquisita, e eles foram procurar saber que língua era essa. Ela estava falando mandarim. E ficou 3 dias direto falando e escrevendo em mandarim. Para quem não sabe, é o principal idioma da China. Pensa que doideira. O que a gente vai fazer com essa mulher falando chinês sem parar? Mandaram ela para a China, meus irmãos. Foi ser missionária para lá. E essas coisas aconteceram e acontecem até hoje. Eu conheci um pastor que estava num país da América Latina, né? Foi meu pastor Wellington Neto Rodrigues, e batista tradicionalzão, né, até hoje, mas ele estava lá, acho que na época ele era seminarista, e ele preparou o esboço dele todo em português para o intérprete fazer a tradução.
E os colegas dele ali, todo mundo fazendo a mesma coisa. Só que a intérprete era missionária, caiu doente. E falou, agora vocês se viram sem mim. Foi todo mundo pegar dicionário, traduzir a mensagem, o texto da mensagem. Só que ele tem dificuldade de pregar lendo. Eu também tenho. Eu prefiro conversar com o auditório, né, com as pessoas, do que parar e ficar lendo o sermão. E ele foi conversar com a missionária. Eu não consigo fazer isso não. Como é que eu vou escrever a mensagem, traduzir a mensagem, ler? Aí a missionária, doente lá, virou e falou assim, você não acredita em dom de línguas, não? Eu acredito, está na Bíblia. Então vai orar. Ele foi orar, e quando chegou lá para pregar, pregou em espanhol fluente. Do pessoal virar e falar, ele estava escondendo o jogo, né? E muito tempo depois, ele ainda falava, totalmente pelo Espírito, meus irmãos. Histórias como essa eu conheço aos montes, sabe? Algumas de perto, como eu falei, e algumas de pessoas que eu conheço que vivenciaram isso. Não é? Como o pastor Luciano Subirá conta algumas experiências muito fortes no livro dele sobre dons de línguas. E Paulo vai além, fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, eu estou só fazendo barulho, eu seria como um metal que tine, só isso. E aí ele vai para os dons ainda mais sobrenaturais, que causam mais espanto, não é? Ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça, presta atenção, todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então imagina um profeta daquele, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de revelar de verdade todos os mistérios. Porque como ele vai falar lá no final, a gente profetiza em parte, né? A gente vê as coisas pelas beiradas, assim, né? Imagina alguém que realmente se move nesse nível de poder. E aí ele vai além. Imagina alguém com uma fé tão poderosa, capaz de transportar um monte de lugar. Os teólogos que desprezam dom de línguas, que não acreditam em dons de línguas para os dias de hoje e tal, eles tratam esses textos assim, Paulo só usou hipérbole aqui. Então esse negócio de transportar monte, de falar a língua de anjo, ele estava brincando, ele estava sendo exagerado na linguagem. Não é só isso, meus irmãos. Transportar montes por fé é algo que Jesus falou que é possível. O próprio Jesus citou isso. Então não está falando só de exagero, está falando de possibilidades. Ainda que seja uma possibilidade distante, é uma possibilidade. Semana passada eu estava orando lá na cabana, foi semana passada? Ou já passou mais? Já passou, né? Na outra semana eu estava orando e o quarto de guerra, onde eu estava intercedendo, eu chegava da janela e eu vi uma montanha de pedra linda. A coisa impressionante. E eu orando para as coisas acontecerem, sabe? E eu ficava olhando para aquela montanha de pedra e pensando, Jesus. Uma fé de fazer uma montanha sair do lugar e ir para outra. Sabe? E às vezes eu orando no monte, tinha dificuldade de fazer uma mosca que estava mexendo a paciência e ir embora pela fé. Eu pensando, eu sou um miserável mesmo, né? Olha o tamanho da possibilidade que existe, e a gente não faz muita coisa, é por falta de fé mesmo. Não é porque é contra a vontade de Deus, não, é porque a gente é ruim e a nossa fé não é bem desenvolvida. E Paulo fala que ainda que eu fizesse todas essas coisas, se não tem amor, não serve de nada. E aí ele vai para outro tipo de dom. Ele fala a respeito de entrega, de sacrifício, a ponto de transportar montes. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você consegue imaginar essa cena? Uma pessoa se desfazer de todos os seus bens e entregar para os pobres, vai viver de quê? Mas por que ela fez isso? Sei lá, por amor não foi. Nessa possibilidade que Paulo está falando, né? Alguém seria capaz de entregar o seu próprio corpo para ser queimado?
e não ser por amor. Olha que doideira. Eu sei, meus irmãos, que ao longo da história da humanidade, conhecendo as várias culturas e o ser humano de uma maneira geral, a gente ouve histórias muito doidas de pessoas que ateiam fogo no seu próprio corpo pelos motivos mais idiotas, tipo, meu imperador entregou a guerra, vou me matar. Não concordo com o que o governo está fazendo, para protestar, vou jogar gasolina no meu corpo e vou tacar fogo. Impulsos ideológicos, políticos, suicidas, psicológicos, de todo tipo. Pessoas fazem isso. E ainda que aparente para o outro, né? Estou fazendo isso aqui por você. Ainda tem a chance da pessoa estar fazendo isso sem ser por amor. E diante de Deus isso não vale nada. Então presta atenção. Pode falar no mistério que for. Pode ser o profeta do manto. Pode ser o cara que opera sinais, prodígios e maravilhas. Pode ser aquele mais desprendido até da própria vida. Se não tiver amor, de nada serve. Existe uma lição muito forte que eu quero que você aprenda no seu coração nessa noite. Fala assim comigo. É possível eu me mover nos dons sem a aprovação de Deus. Eu estou acostumado a ver todo tipo de gente sendo usado por Deus para fazer inclusive milagres e revelação em um monte de coisa, sem a aprovação do Senhor. Mas pastor, a pessoa falou a minha vida inteira, não interessa. Existe algo mais profundo que isso? Diga assim, Deus não quer eu servindo a Ele com a motivação errada. É esse ponto que eu queria chegar. Você pode se mover na coisa mais sobrenatural do mundo. Pode parecer a obra mais bonita do mundo, a ponto de estar entregando a sua vida como um mártir, para morrer no lugar dos irmãos. Mas se a motivação for errada no seu coração, não serve para nada. Qual é a motivação que te move? O que faz você fazer as coisas que você faz para Deus? O texto todo, o contexto todo é sobre o movimento de igreja. É sobre uma igreja agindo, pessoas que estão ali se entregando para servir a Deus, pessoas que querem servir a Deus, pessoas que receberam dons sobrenaturais lá em Corinto, e estão ali trabalhando, e Paulo vai dizer, não adianta nada se a motivação do seu coração não for a correta. Precisa existir algo relacionado à unidade no uso dos dons. E pessoas que se isolam, pessoas que pecam contra a unidade, que falam umas contra as outras, que geram partidarismo dentro da igreja, como estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Pode estar sambando no mistério e usando coisas sobrenaturais, que de fato receberam de Deus. Mas não serve de nada, porque a motivação ainda não é esse amor que nós estamos meditando. E aí o texto segue agora, descrevendo algumas coisas a respeito do amor. Porque as pessoas às vezes vão dizer, não, mas eu amo, pastor. Eu amo sim. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ofertar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que amam ofertar, mas amam não o Senhor. Amam a aparência de estar ali entregando, amam se sentir bem, né? Eu me sinto bem fazendo isso. Mas não há realmente um ato de amor por trás daquilo, não há uma preocupação com o todo. E a gente lê assim a partir do 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente. Perceba que esse verso 4 e 5 está falando a respeito de coisas relacionadas à unidade na vida da igreja.
Você precisa ter paciência com o seu irmão. Isso é uma marca do amor verdadeiro, o amor de Deus. Mas não diz simplesmente de algo passivo, algo que você sente, eu vou ficar aqui paciente. Não, também é algo ativo, porque ele é benigno. Você não só tem paciência com a pessoa, mas você faz o bem para essa pessoa. A benignidade, o amor não arde em ciúmes. Presta atenção, não está falando nem de sentir ciúmes, está falando de arder em ciúmes. Ciúme é uma coisa extremamente infantil. E entenda, não está falando aqui de um relacionamento marido e mulher, embora marido e mulher também possam se amar nesse sentido, desse amor agape, que nós estamos meditando nessa noite. Está falando no sentido de igreja. E às vezes a gente vê crianças se comportando dessa forma de ciúme, porque o amiguinho está brincando com outro amigo. E aquilo dói no coração. É o arder em ciúme, né, que o texto está falando. Mas eu preciso te dizer que muitos adultos, muitas pessoas chegam à maturidade física, biológica, à vida adulta, mas ainda sofrem com isso no coração. Ainda tem um gosto por uma panela, sabe? Para você que acompanha essa mensagem e é de repente de outro estado, aqui panela, a gente diz respeito, panelinha, né? Há grupos fechados dentro de um grupo maior, que se isola do restante do grupo. E existem pessoas que quando veem alguém do seu grupo caminhando com outro, mas sente um ciúme muito grande. Me lembro uma vez que uma família fez lá um churrasco em casa, chamou alguns irmãos da igreja para estar lá, e outro, numa igreja do tamanho da nossa, viu aquilo acontecendo, mas como, coitado, se doeu, sabe? Como é que pode existir uma coisa dessa, eu não fui chamado? Né? Parece aquele sentimento da bruxa má lá da história, né? Não me convidaram para esta festa pobre, e por aí vai. Irmãos, será que existe dentro de nós esse arder de ciúme? Porque Paulo vai falando essas coisas, é para a gente poder analisar nós mesmos, e identificar se o que nos move de fato é o nosso amor, é o amor conforme ele tem ensinado, ou são outros amores que existem na nossa cultura, na nossa humanidade. Não se ufana, que tem a ver com se irar, tem a ver com se achar, né? Não se ensoberbece, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não se conduz inconvenientemente, não procura os próprios interesses. Irmãos, outras modalidades de amor, a pessoa procura o seu próprio interesse. Ela vai escolher um cachorrinho para ela amar e dedicar a sua atenção. Ela quer um cachorrinho com as características que ela busca. A mulher vai escolher um marido, para usar uma linguagem mais gospel, né? Vai escolher o varão. Ela não se apaixona à primeira vista por um mendigo na rua. Ela tem umas características que lhe agradam, e que ela vai buscar dentro dessas características algo que corresponda àquilo que é uma necessidade dela, e aí sim ela escolhe amar essa pessoa. Ainda que ela não tenha muito entendimento desses processos, basicamente é isso que acontece e que deve acontecer mesmo. Mas o amor, meus irmãos, conforme Deus tem nos ensinado pela palavra, conforme Ele espera que nós vivamos na sua grande família como igreja, você não tem que escolher, eu amo esse ou eu amo aquele. E o amor, ele precisa funcionar pensando no todo, não visando os seus próprios interesses. Não é sobre você. Não é sobre o que você está fazendo. Não é nem sobre o seu ministério, sua célula. É sobre o todo, é sobre o reino. E a gente precisa ter esse entendimento, meus irmãos. Às vezes a gente gasta tempo com pessoas que nem são ovelhas da nossa igreja, mas simplesmente precisam de ajuda. Pastores, muitas vezes, que vêm, e olha, meus irmãos, a gente precisa olhar o reino de uma maneira geral. Quanto mais no todo da igreja.
O amor de verdade não visa unicamente os seus próprios interesses. Não se exaspera, aí sim tem a ver com irritação. E agora o verso 6, eu quero que você preste bastante atenção. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vamos repetir? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Algumas traduções vão dizer, não folga com a injustiça, não é? Queridos, esse é um conceito de amor que a gente precisa muito, muito, nos dias de hoje, ter consolidado no nosso entendimento. Porque as pessoas vão dizer em todo o tempo que o que importa é o amor, e em nome desse amor você não pode falar que a pessoa está errada. E por conta disso muita gente está perdida, distante de Deus, dentro de igrejas, quando não são confrontadas no seu próprio pecado. Existem alguns pecados, inclusive, que hoje em dia é até perigoso a gente citar. Tocar no nome de certos pecados, porque, não, você não ama esse tipo de pecador, porque você está falando isso, eu amo tanto que não quero que essa pessoa vá para o inferno. A gente precisa sim trazer a verdade. Amar é falar a verdade, meus irmãos. Tem um tanto de pastor e pastora nessa geração, com igrejas aí de todo tipo, né? de todos, de todas e de todos, que não querem falar a verdade para o seu rebanho. Porque senão eu não estou amando as pessoas se eu falar a verdade. Pecado continua sendo pecado, meus irmãos, e a resposta para ele continua sendo a mesma, a cruz de Jesus. Ele leva os nossos pecados e todo dia a gente toma a nossa cruz e segue. Então não vem com essa de que pecado eu posso por amar a pessoa não repreender, não ensinar que ela está no erro. É como um pai ou uma mãe que não chama a atenção do próprio filho. E está criando um monstro. Tem uma canção antiga chamada Meu Guri. Não sei quantos aqui são da época dela. Que é uma história interessante. O pai fica vendo o meu guri, né, o filho dele, chegando em casa cada dia com uma coisa que trouxe da rua. Olha, trouxe uma bolsa. E olha que legal, com tudo dentro. Achando a coisa mais linda, não é? Porque ele está fazendo vista grossa para as coisas que o filho está fazendo. Até que um dia ele vê o filho estampado numa página de jornal, com a tarja preta no olho. Foi assassinado no matagal, porque era ladrão, não é? E ainda assim ele olha e fala, olha, ele disse um dia que ia dar certo, né? Disse um dia que chegava lá, é o meu guri, feliz da vida. Tem pais que fazem isso, se omitem na educação dos seus filhos a ponto de vê-los chegarem na tragédia. Mas espiritualmente isso tem acontecido muito na nossa geração. Não se confronta abertamente o pecado. Não se coloca o dedo na ferida, sabe? E o povo está aí entregue a todo tipo de coisa. A juventude dentro da igreja está igualzinha lá de fora. É raro um casal que chega ao casamento em santidade. A maior parte descambou para a fornicação ainda na época do namoro. Um negócio horroroso. E muitas vezes as igrejas não têm falado seriamente e tratado seriamente certas questões. Então, queridos, amar é falar a verdade. O amor não folga com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Sequência. O amor jamais acaba. E aqui não está falando, quero reforçar, de um sentimento ou algo que você pensa que tem, mas tem a ver com o amor no sentido maior, a essência do próprio Deus. Porque ele diz assim na sequência, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Todos esses dons que ele vinha falando, tudo isso vai passar, mas tem uma coisa que a gente vai continuar carregando pela eternidade, que é o amor. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier, chegará um momento que essas coisas que a gente faz aqui, não é? Quem é profeta, quem é pregador aqui nesse tempo, vai chegar um momento lá na eternidade que simplesmente o nosso conhecimento vai ser aberto. Os arquivos vão ser desbloqueados, né? Você já vai chegar baixando tudo da nuvem. Não precisa entregar profecia para ninguém, todo mundo já sabe de tudo. Não precisa de ensinos, tudo ali já está sendo aberto, porque chegou esse tempo que veio aquele que é perfeito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele fala para um povo que estava se comportando como menino na fé, mas ao mesmo tempo ele fala de um crescimento espiritual em amor, que a partir de agora a gente começa a desenvolver até quando vier aquele que é perfeito. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando ele fala de espelho, é importante a gente entender o que era um espelho naquela época. Você chega lá na sua casa, na frente do espelho, se você não estivesse vendo com clareza, ou problema no seu óculos, ou você precisa dar uma limpada no espelho, alguém embaçou. Casa que tem criança, é muito comum ter espirrado de escova de dente, todo tipo de coisa. De vez em quando você tem que ir lá dar uma geral para você conseguir se ver. Mas, meus irmãos, nos tempos bíblicos não existia esse tipo de espelho de vidro que nós temos nos dias de hoje. O espelho era um bronze polido. Um bronze muito liso, que era polido, e você via o seu reflexo daquele jeito, sabe? Meio marromeno assim. Dava para ter uma noção, talvez, mais ou menos, de como que você estava. Então Paulo fala, agora nós vemos como espelho, mas vai chegar um dia que eu vou conhecer como eu sou conhecido. Como é que Deus me conhece? Totalmente. Não existe nada encoberto diante dos olhos de Deus. É assim que Ele olha para a gente. Então vai chegar um dia que você vai conhecer como você é conhecido. Não mais como essa forma meio embaçada, não é, que a gente vê as coisas. Irmãos, às vezes eu me irrito com o sonho profético, sabe? Por que a gente não entende o negócio todo? Por que tem que vir um negócio assim simbólico para interpretar? Pastor, eu tive uma visão, e a visão é isso, isso, isso. O que será que é? Sei lá. Vamos perguntar para Deus, vamos orar para Ele terminar de revelar. Porque a nossa era atual é assim. A gente vê, e é Paulo falando, tá? É Paulo, não é o pastor Cléris que é fraquinho, não. É Paulo que está falando. Hoje a gente vê mais ou menos. É igual esses espelhinhos ruins que a gente tem. Mas vai chegar um dia que eu vou conhecer como eu sou conhecido. Então, houve uma época que eu era menino, e aí eu fui crescendo, não é? E ele fala assim, agora, pois, nesse tempo presente, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Irmãos, a fé é muito importante, sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança nos mantém vivos diante das dificuldades, quando a gente não tem mais vontade de seguir em frente. É a esperança de Cristo em nós que nos faz seguir adiante. Mas maior do que tudo isso, é esse amor específico que nós estamos falando, que é a essência do próprio Deus em nós, que só tem quem já conhece a Jesus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é caridade, é amor. Mas não é qualquer amor também. É esse amor que nós aprendemos aqui a respeito. Sempre que você se vê meio perdido diante das coisas que você está fazendo, servindo a Deus, eu quero que você volte nesse texto e questione as suas motivações. E quando você precipitadamente virar para você e falar, não, mas eu faço é por amor, eu quero que você leia essas características, o que o amor é.
e o que o amor não é. E se avalie. O lado maravilhoso disso tudo é que nós temos acesso à fonte. Deus é amor. A motivação certa, a força correta, tudo o que a gente precisa, é só a gente buscar diretamente na fonte. E é isso que eu convido você a fazer nesse momento em oração. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar nesse momento. Pai querido, eu te agradeço pelo capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Obrigado porque essa palavra nos fortalece e vai continuar nos fortalecendo, meu Pai. E eu peço, nos encha do Senhor, porque o Senhor é amor. E se nós estivermos cheios de Ti, estaremos cheios do Teu amor. É o Senhor que frutifica em nós todo o amor que nós precisamos para desenvolver a Tua obra, sem pecar contra a unidade, trabalhando com o todo, conforme nós aprendemos nesse texto, meu Deus. Vem nos fortalecer nessa noite, nos faça sentir o Teu amor, desfrutar o Teu amor, valorizar o Teu amor, e viver e expressar, refletindo, meu Deus, o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite a todos.